Jai Gurudev a todos. Feliz Vasudeva Kutumbakam. Estas palavras já foram ditas pela Premadasi, mas vale a pena reforçar que este é especial, porque é o primeiro que estamos a celebrar juntos na nossa casa, na casa para a nossa família, na casa do Guruji. Então, é sempre especial podermos estar em família e termos um sítio para nos acolher a todos e para podermos celebrar juntos. Então, é quase como se este Vasudeva Kutumbakam fosse um bocadinho a materialização deste ano, não é? Que foi a aquisição do ashram e esta concretização deste sonho dos portugueses. Portanto, é especial. Vasudeva Kutumbakam significa o mundo inteiro é uma família só. Não é? Uma família porque nós vimos todos do mesmo sítio, que é Narayana. Pessoalmente, esta celebração, para mim, sempre esteve muito conectada a um princípio, que é o princípio da equanimidade. Equanimidade é, por definição, o temperamento ou o ânimo que não se altera, não é? É um modo de julgar neutro, quase como uma imparcialidade. Mas no Gita, Krishna fala da equanimidade de duas formas. A primeira é como uma forma de nós vermos os eventos que acontecem na nossa vida. Aquele que é sábio vê tudo o que acontece com uma visão equânime, o bom e o mau. Para ele não existe bom e mau, porque tudo vem de Deus. Mas ele também fala da equanimidade na forma como nós vemos o mundo e como nada no mundo está separado. Como nada no mundo está separado de Deus, não é? Então, há um verso no Gita, no capítulo 5, é o verso 18, que fala desta equanimidade enquanto a nossa capacidade de perceber a unidade que existe por trás de todas as coisas. Porque nós, para sermos capazes de nos perceber a todos como uma família, nós temos que ver além das nossas diferenças, não é? Além daquilo que nos separa e focar naquilo que nos une, não é? Então, no capítulo 5, o verso 18, Krishna diz: Vidya vinaya sampane brahmani gavihastini shuni cheva svapakecha pandita samadarshinaha. Que significa: os sábios percepcionam de igual forma um brahmana bom e instruído, uma vaca, um elefante, um cão e um devorador de cães. Que é assim uma expressão um bocado forte, mas Krishna cita estas diferentes formas que existem na nossa realidade para demonstrar a diversidade, não é? Então o sábio, aquele que tem este conhecimento, olha para esta variedade de formas e percepciona a unidade por trás delas, não é? Então há duas palavras-chave neste verso. A primeira é vidya, que significa conhecimento ou sabedoria, ou seja, Krishna transmite esta ideia de que a verdadeira sabedoria parte desta capacidade para olhar para a matéria, para olhar para esta realidade e perceber esta unidade. Pelo contraste, a avidya ou a ignorância é quando nós olhamos para a realidade e vemos a separação, não é? A segunda palavra-chave é samadarshina. Darshina significa visão e sama significa igual. Portanto, esta capacidade de ver tudo como um só, não é? Esta ideia, novamente, de que Deus está presente em tudo, dentro de nós, e que nós não estamos separados dele. E Deus trabalha no mundo de diferentes formas, não é? Através de todos nós. É como se ele vestisse diferentes roupas, representasse nesta grande peça de teatro diferentes papéis, não é? Mas aquele que é sábio, aquilo que Krishna diz, aquele que é sábio é aquele que reconhece que por trás de todos esses papéis há apenas um só ator, não é? Que é ele. Krishna continua no verso a seguir, ele diz que aqueles que alcançam esta equanimidade erguem-se acima das condições do mundo material. Como essas pessoas, esses santos estão situados no self, então tudo é igual. E porquê que eu escolhi falar sobre a equanimidade hoje? Eu estive há pouco tempo em Springen e o Guruji tinha regressado há pouco tempo de Itália, onde ele fez uma tour pelas Sangas. E o Swami Aniruddha e o Swami Akash partilharam como é que tinha sido a experiência, não é? Partilharam as coisas boas, mas também algumas menos boas. Eles explicaram que em muitas Sangas há muitos conflitos, muita divisão, muita falta desta unidade que Krishna menciona, não é? O Swami Aniruddha partilhou inclusivamente um exemplo de um devoto, ou penso que 2 devotos, que se recusaram a ir ver o Guruji por causa dos conflitos que havia
na Sangha. Não é? Isto já vai além daqueles conflitos que há, que às vezes impedem uma pessoa de ir a um templo. Foi mesmo uma decisão de alguém de escolher não ir receber o darshan do Guruji por causa destes conflitos que há entre os devotos. E o Guruji demonstrou algum, claro, desagrado para com esta situação. Não é? E ele disse especificamente que uma Sangha existe quando há união e paz, que são duas características às vezes difíceis de nós vermos dentro das Sanghas. Não é? E eu trago este exemplo de Itália porque é importante estas experiências e eu acho que o Guruji incentiva sempre que nós partilhamos as experiências para nós também podermos aprender com as experiências dos outros. E neste caso podemos aprender com os erros dos outros. Não é? Então, ao refletir nesta tour que o Guruji fez em Itália, eu questionei-me se nós portugueses, se temos a noção ou se temos a consciência do quão sortudos somos que todos os anos, já há bastantes anos, o Guruji vem cá dar um darshan. E isto é uma bênção que não existe para todos os países. Não é? Todos os anos ele nos dá uma oportunidade de fazermos seva para ele, de trabalharmos para ele, de construirmos esse momento para ele. E eu não sei se nós somos gratos o suficiente por essa oportunidade de trabalharmos juntos por ele. Não é? Então, eu acho que este crescimento em conjunto, este trabalho em conjunto, parte muito também da maturidade espiritual que o Swami tem vindo a falar ao longo desta semana, não é? E acho que passa primeiramente por pensarmos um bocadinho nesta equanimidade e neste respeito mútuo que tem que haver entre nós. E nós vemos esta atitude, esta capacidade de ver Deus em tudo e em todos, nós vemos o exemplo dos grandes santos, não é? E como eles personificam isto. Tulsidas Goswami, um grande devoto de Rama que escreveu o Ramacharita-manas, ele dizia que, como tudo é apenas uma manifestação de Sitaram, então eu prostro-me a tudo aquilo que existe, não é? Que é um bocado este sentimento também do Vasudeva Kutumbaka. Na história de Savatamali, por exemplo, o Guruji visitou o Samadhi deste santo esta semana, em Pandharpur, quando Vitala está a fugir de Namdev e de Dhyaneshwar, não é? Ele aproxima-se a Savatamali, que está a trabalhar no seu jardim. Para ele vivia muito perto de Pandharpur, mas ele nunca foi a Pandharpur em peregrinação, porque para ele Deus estava no seu jardim, não é? Deus estava em todo lado. Então, quando Vitala vem a fugir nesta lila de Namdev e de Dhyaneshwar, ele aproxima-se de Savatamali e diz: eu tenho 2 ladrões a perseguirem-me, eu preciso de um sítio onde eu me possa esconder. E Savatamali fica muito perplexo, não é? Como assim? Tu és o Deus deste universo, não há nenhum lugar onde tu não estejas, não é? Porque ele tem esta visão equânime de que Deus está em tudo, não é? Não há nenhum lugar onde tu não estejas, como é que eu te posso esconder? Não é? Kulashekara Alvar, por exemplo, foi quem escreveu o Mukundamala Stotram, que o Guruji, é uma composição muito bonita, que o Guruji pediu que fosse cantada todos os dias. Vale mesmo muito a pena ler a tradução desta composição. Mas Kulashekara Alvar era um grande rei, não é? E ele era tão devoto que conta-se que quando se lia o Ramayana na sua corte, ele entrava num transe tal que ele acreditava que as lilas estavam efetivamente a acontecer naquele momento. Então, frequentemente, ele reunia o seu exército e mandava-os ir até Lanka, porque achava que naquele momento Ravana tinha raptado Sita e eles tinham que ajudar Rama a recuperar. Era essa a bhave, o tipo de bhave deste rei, que ele acreditava, ouvia as histórias e sentia-as como se elas estivessem a acontecer. E ele escreve um verso muito interessante no Mukundamala Stotram, que se traduz como: ó tu que mataste os demónios de Madhu e Ketava, né? Vishnu, a minha prece para ti e a minha oração é que o resultado da minha vida seja sempre ser o servente do teu servente, do teu servente, do teu servente. Né? E isto demonstra, ele era um rei, não é? Mas isto demonstra a humildade, o caráter dele enquanto um devoto, mas também esta capacidade de servir Deus no servente do servente do servente do servente. Portanto, esta visão de Deus nos outros. E não só a capacidade de servir Deus onde ele é mais óbvio, mas também servir Deus nos outros. A própria história do rei Ambarish e do sábio Durvasa eu já a contei ontem, mas a conclusão da história, não é? Quando Vishnu diz ao sábio Durvasa: não me peças perdão a mim, vai pedir perdão ao meu devoto, porque o meu coração não está comigo, o meu coração está com ele, não é? E eu trago esta história novamente porque eu queria mencionar especificamente um verso do Bhagavatam,
em que Vishnu Narayana diz: estou completamente sob o controle dos meus devotos. De facto, eu não sou de todo independente. Porque os meus devotos não têm qualquer desejo material, eu centro-me dentro dos seus corações. A glória dos meus devotos é tão grande que aqueles que são devotos dos meus devotos são queridos para mim. Então Narayana, que é aquele sobre quem tudo depende, ele está a dizer: ainda que todas as coisas dependam de mim, eu sou dependente dos meus devotos. E mais do que isto ele diz: eu sou dependente dos devotos dos meus devotos. Portanto, aqueles que servem os meus devotos são extremamente queridos para mim. E no comentário desta história, o Guruji diz que aqueles que escolheram dar o seu coração a Deus, Deus vive neles e eles vivem em Deus. Eles tornam-se a living svarupa de Deus, eles tornam-se a forma de Deus encarnada aqui na Terra. E o Guruji diz que Deus não vive nos templos, Deus não vive nas sinagogas, nas mesquitas, nos templos, nas igrejas, porque isto tudo é de pedra e isto um dia vai perecer. Ele diz: o verdadeiro templo de Deus é no coração dos devotos. O verdadeiro templo de Deus é no coração dos devotos. Então, isto traz-me de volta também a uma coisa que o Swami falou ontem, que no Srimad Bhagavatam depois é citada. Alguém pergunta qual é a diferença, quais são os sintomas entre aquilo que é um grande devoto e aquilo que é um devoto principiante. E aquilo que distingue não é a capacidade de tratar, como se trata Deus na Vigraha, não é? Na forma da Murti, que é Deus na sua forma evidente, mas sim a forma como se trata os outros devotos e como se vê Deus nos outros devotos. E não é só questão de nós termos o conhecimento, porque isto, falado assim, é muito bonito, não é? O devoto mais elevado é aquele que tem a realização e que traz isso para a sua vida, não é? Os seus comportamentos refletem esta verdade. Então, se o verdadeiro templo de Deus é o coração dos devotos, como o Guruji diz, então eu acho que o nosso dever é trazer esta verdade para as nossas relações. E eu acho que é isso que nos tem faltado um bocadinho, pelo menos daquilo que eu tenho percepcionado, das histórias que me chegam também às vezes. Acho que nos falta um bocadinho esta qualidade de ver que Deus está no templo, que o templo de Deus é no coração dos devotos, não é? Porque o maior exemplo que nós temos na nossa vida disto e desta equanimidade é o próprio Guruji, não é? O Guruji é totalmente imparcial. O Guruji ama a todos da mesma forma, não é? Às vezes ouvem-se histórias de satsangs em que as pessoas aproximam-se do Guruji e contam conflitos e o Guruji não consegue tomar um partido, não é? Porque é quase como estarmos a pedir a um pai que escolha, por assim dizer, entre os seus filhos, não é? E ele ama-nos a todos da mesma forma. E uma das coisas mais bonitas um dos sadhanas mais bonitos que eu acho que podemos fazer enquanto devotos, quando o Guruji dá darshan, é observar as reações das pessoas a seguir ao darshan, não é? E nós vemos as diferentes formas como o Guruji interage com toda a gente. Há devotos a quem ele dá mais atenção, há devotos com quem ele fala, há devotos com quem ele não diz uma palavra, há devotos com quem ele dá um grande sorriso, outras pessoas a quem ele está muito sério, não é? Mas quando ele se senta naquela cadeira, quando temos o darshan, quando vemos o divino e somos vistos pelo divino, porque o darshan também significa sermos vistos pelo divino, nós somos vistos todos da mesma forma, não é? Não há ninguém que seja mais querido para ele ou menos. E há um verso no Gita em que Krishna diz exatamente isto. Ele diz: eu sou igual para com todos os seres, não há nenhum odiado por mim, nem há ninguém com quem eu seja parcial. Mas aqueles que me veneram com devoção vivem em mim e eu vivo neles. E eu sei que isto é tudo muito bonito na prática, não é? Nas escrituras soa tudo muito simples e muito fácil. Nas nossas interações diárias é muito complexo porque nós ainda não somos santos, não é? E é muito fácil de amar as pessoas que nós já amamos, não é? Cristo dizia que qual é o propósito de amar as pessoas que nós já amamos? Nós temos que ir além dessa limitação, não é? O difícil é amar as pessoas que à partida nós não gostamos. E isso não quer dizer que nós não tenhamos que amar toda a gente, mas temos que ter um respeito mínimo por todos. E eu acho que às vezes em Sangha, e sendo nós uma família, acho que falta um bocadinho ainda disto. Ainda ontem foi publicado um satsang, um certo do satsang do Guruji, em que ele fala um bocadinho da natureza do amor e ele diz que quando nós estamos apaixonados por alguém, nós não vemos os defeitos da pessoa, não é? Nós não vemos a parte má. Porquê? Porque o amor vai além desse julgamento do bom e do mau, não é? Quando nós amamos, não há bom e mau, nós simplesmente amamos. E depois ele dá o exemplo da natureza. Ele diz que quando uma árvore dá frutos, a árvore não escolhe: eu vou dar frutos
à rádica, mas hoje é Shekerdaz, eu vou escolher não dar frutos, não é? A árvore dá frutos para toda a gente. Ele diz que quando a chuva cai, a chuva não escolhe as cabeças em quem vai cair, não é? Ela simplesmente cai. E o amor tem esta natureza, não há esta diferenciação, não há este julgamento que nós temos, não é? Porque essa é geralmente a nossa primeira resposta, não é? Nós estamos formatados para ver o mundo de uma determinada forma, para meter tudo em caixinhas, e estas caixinhas formam esta separação, não é? Criam esta barreira que há entre nós. Então, na prática, como é que nós podemos desconstruir esta barreira? Há um poema de um santo sufi do século XIV, Hafiz, em que ele apresenta uma metáfora muito bonita, mas que eu acho que também tem uma mensagem muito prática que nós podemos levar para a nossa vida diária. Ele diz: se Deus te convidasse diretamente para uma festa e te dissesse: todos os que estão aqui nesta festa são os meus convidados pessoais, são os meus convidados VIP, são as pessoas que são especiais para mim, então como é que nós escolheríamos tratar esses convidados, não é? Se o Guruji desse uma festa e todos fôssemos convidados especiais, como é que nós nos trataríamos uns aos outros? De que forma é que isso mudaria a nossa interação com os outros? Porque, na verdade, isto é tudo uma grande festa, não é? Esta realidade é a festa de Deus, não é? Portanto, todos nós, não há convidados especiais, nós todos somos os convidados especiais. Portanto, nós todos temos que nos tratar de acordo com essa realidade. Então, por exemplo, quando nós nos cumprimentamos com Jai Gurudev, isto devia ser um lembrete desta realidade também, não é? Eu estou a saudar o Guru que há em ti, não é? Portanto, nós dizemos Jai Gurudev tão da boca para fora, nós nunca pensamos que estamos a saudar o Guru que há dentro da outra pessoa, mas ele está lá, não é? Isso devia ser um lembrete constante também dessa realidade. Então, eu acho que tudo se torna uma questão de perspectiva, como nós escolhemos olhar para os outros e como nós escolhemos observar a realidade. E uma coisa muito interessante que eu também gostava de partilhar, quando eu estava a preparar este satsang, eu fui procurar a etimologia da palavra observar. E observar vem do latim observare, que significa cuidar de ou guardar, não é? Ob significa sobre e servar significa manter-se seguro. É quase como servir. Então há esta conexão muito engraçada entre a palavra observar, como eu escolho observar o outro, como eu escolho observar a realidade, e o serviço, não é? O cuidar de. As duas coisas estão ligadas. No outro dia estava a falar com o Prito e estava-lhe a dizer: olha, eu gostava de dar um satsang sobre a equanimidade, tens algum verso que me recomendes? Então, pronto, para vocês que conhecem o Prito, ele é muito entusiasta sobre os satsangs, não é? Portanto, ele mandou o verso, ele mandou o áudio sobre as considerações dele, ele contou a história, ele deu o próprio satsang dele ali. Mas houve uma coisa muito interessante que ele partilhou comigo e que eu gostava de trazer hoje também. Ele leu um livro quando era mais novo e tinha umas anotações nesse livro, num capítulo que se chamava Como Construir uma Comunidade Segura. Ele partilhou comigo alguns dos pontos que eu acho que podem ser úteis nesta fase em que já temos o ashram, nesta fase em que estamos a trabalhar para construir a nossa casa, mas que às vezes as coisas parecem lentas ou mais lentas, eu acho, por causa das relações que nós temos uns com os outros. Então, como construir uma comunidade segura? Um tutorial. O primeiro passo é a capacidade de tratar cada pessoa como se o nosso caráter espiritual dependesse da qualidade do relacionamento que eu tenho com ela, não é? Ou seja, no trato do outro, nós devemos sempre tratá-los como se o sucesso ou o fracasso do nosso caminho espiritual fosse depender dessa interação concreta. Depois, em qualquer conflito, assumir sempre que a culpa pode ser nossa. E aqui, pegando um pouco também no que o Swami partilhou no outro dia, não esta questão da culpa, mas a questão da responsabilidade, não é? Quantas vezes nós temos um conflito, quantas vezes é que nós pensamos que a responsabilidade que responsabilidade e que peso é que nós temos nesse conflito, não é? Não é a primeira coisa que nós pensamos. Mas então, para construir uma comunidade segura, tenho que passar por esta maturidade de assumir primeiro a minha responsabilidade em cada momento, sobre tudo aquilo que acontece. Depois, perceber que as pessoas que se encontram ao nosso redor agora, e eu acho que especialmente quando estamos a falar de um ashram, especialmente quando estamos a falar de uma comunidade, perceber que as pessoas que estão à nossa volta agora podem muito bem ser as pessoas que nos vão rodear para o resto da nossa vida, não é? Então, os conflitos que nós deixamos por resolver hoje vão se refletir no futuro da comunidade, da mesma forma que os conflitos que nós procuramos resolver e a paz
que nós procuramos criar uns com os outros, isso também terá um reflexo no futuro. É um bocadinho como trabalhar em equipa, não é? Para quem teve experiências no desporto, nós temos as nossas amizades e pessoas que gostamos mais no balneário, outras que não gostamos tanto, mas quando estamos dentro de campo e quando estamos em trabalho, todos temos que olhar para todos como colegas de equipa e todos temos que trabalhar para um objetivo comum. Não é? Não há amigos ou inimigos quando nós estamos dentro de campo. Somos colegas de equipa a trabalhar por um objetivo comum. E depois o último passo, que eu acho que é o mais simples para nós, é pensar na pessoa que nós mais amamos e tratar toda a gente da mesma forma que trataríamos essa pessoa. E para nós, claro que a primeira pessoa que nos passa pela cabeça é o Guruji. Não é? Enquanto devotos, pensar no Guruji em cada uma das nossas interações. Como é que nós trataríamos o Guruji? Quando cheguei a Vrindavan, a primeira vez, toda a gente me avisou: olha, na rua tens que ter sempre muito respeito para com cada sado que tu encontras, porque tu nunca sabes quando é que te vais cruzar com um santo. Em Vrindavan eles andam simplesmente à solta. E nós... Mas também há sadhus que não são assim tão verdadeiros, não é? E que não são verdadeiros sadhus e que usam essa desculpa para enganar as pessoas, não é? Por isso é que eu falei assim. Então eles disseram: trata sempre os sadhus como se tratasse de um santo, porque nós humanos nós não temos a capacidade de perceber quem é um santo e quem é que não é, não é? O Guruji diz que só os santos é que conseguem reconhecer outros santos. Então sempre disseram: trata todos os sadhus, toda a gente que tu encontras na rua, como se de um santo se tratasse. Mas esta é a mentalidade, na verdade, que nós temos que trazer para a nossa vida, não é só em Vrindavan, porque Deus não está só em Vrindavan. Não é? Tem que ser em todas as interações que nós temos. Nós somos todos santos em construção, não é? Ou pelo menos esse é o nosso objetivo, ou aquilo que o Guruji gostaria que fosse o nosso objetivo. Portanto, esta mentalidade de tratar todos como santos também tem que estar presente. E eu acho que quando o Guruji me disse Vrindavan é onde estão os meus devotos, também tinha a ver um bocadinho com esta realidade. Não é? Tudo é Vrindavan, não é? Os santos andam à solta. Então, eu não sei se também acontece convosco, mas quando eu vou a Springer e há aqueles cartõezinhos no quarto com aquelas mensagens, eu tomo sempre aquela mensagem muito séria, como se fosse uma mensagem vinda mesmo da boca do Guruji. Então, a última vez que eu lá estive, a mensagem que me calhou eu gostava de partilhar convosco, que diz: o serviço começa à tua volta. Para de ver a diferença, limpa a tua mente de diferenças e vê o mesmo Deus em todo lado. Oferece a Deus as flores da verdade, do amor, do serviço aos outros, da oração, devoção, lealdade e controle dos sentidos, bem dentro do teu coração. Desta forma não terás de sentar para rezar, porque Ele está sempre contigo. Abre o teu coração e serve sempre que possas. Ajuda sempre que possas. O Guruji diz: desta forma não terás de sentar para rezar, porque Ele está sempre contigo, não é? Deus não está só no ritual, Deus não está só quando nós nos sentamos para rezar. Deus está em todas as interações que nós estabelecemos, não é? Quando nós temos esta mentalidade, o Guruji diz: eu vou estar sempre contigo. Não é? Isto é que é o caráter do verdadeiro devoto. Não é? Ele está em cada interação que eu estabeleço. Este Vasudeva Sarvan, não é? A visão de Deus em tudo. Não é? Não há lugar onde Ele não esteja. Então eu acho que esta equanimidade, esta visão desta unidade e este respeito tem que ser a base para aquilo que nós queremos construir juntos, porque nós temos este projeto de construir um ashram, temos o projeto de preparar um darshan no próximo ano, mas o projeto que está sempre presente e é um projeto contínuo, independentemente daquilo que aconteça e independentemente dos eventos que haja na Bhakti Marga, o projeto que está sempre em construção é o projeto de uma comunidade. E eu acho que isto é aquilo que nós temos que nos lembrar constantemente quando estamos uns com os outros. E isto é a coisa mais importante, porque a comunidade vai ser sempre a base de tudo o resto. Então, como o Guruji disse em Itália, uma sangha é onde as pessoas aprendem a ir além da separação e das diferenças para trabalhar em conjunto. E eu acho que este tem que ser o nosso principal sadhana neste momento. Mais do que o seva, mais do que as tarefas que todos temos que fazer, mais do que tudo, eu acho que passa primeiro por construir esta comunidade segura e acho que isso vai sustentar tudo o resto que virá. E mais, acho que... Tá? Ok.
Tá? Ok. Para concluir, acho que temos que trazer continuamente esta relembrança, não é? Eu sei que é fácil falar e eu sei que é fácil de trazer tudo isto na teoria, não é? Mas que, pelo menos por um bocadinho, pelo menos numa interação hoje, pelo menos numa interação amanhã, que possamos ter esta consciência deste respeito que temos que ter uns pelos outros. E acho que aí todo o SEVA e toda a quantidade de trabalho que nos espera para o ano de 2025, acho que aí as coisas também se tornarão um bocadinho mais leves para todos nós. E pronto, era um bocadinho isto que eu queria partilhar hoje convosco. Tchau, Dev.